Graça e paz, meus irmãos. Vamos então continuar nossos estudos aqui no gráfico, o plano divino através dos séculos, que é a Bíblia em gráfico. O irmão pode adquirir este gráfico no site da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ou em qualquer livraria evangélica da sua cidade. Vamos falar agora um pouco sobre a linha do tempo. Primeiro eu gostaria de mostrar para os irmãos um livro que eu tenho aqui, do Dr. Thomas Ice, da Chamada da Meia-Noite. O livro é A Verdade sobre o Ano 2000 e as Profecias da Volta de Cristo. Thomas Ice e Timothy Dene. Os irmãos adquirem no site da Chamada da Meia-Noite. Então veja bem, meus irmãos. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então tá aqui, ó. A teoria heptamilenar. Aqui tá dizendo teoria, mas eu não concordo que é teoria, não. Eu acredito que é a doutrina heptamilenar. Ou seja, dia 1, 1000 anos, dia 2, 2000 anos, dia 3, 3000 anos, dia 4, 4000 anos, dia 5, 5000 anos, dia 6, 6000 anos, dia 7, 7000 anos, dia 8, eternidade. Então o plano de Deus com o homem são de 7000 anos. 7000 anos e depois haveria a eternidade. Então vamos colocar esses 7000 anos aqui dentro do gráfico. O quadro o plano divino através dos séculos. Vamos colocar esses 7000 anos aqui dentro, meus amados. Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar aqui na criação, para nós ver a linha do tempo, onde nós estamos, né? Aqui a criação. Criação do homem, Adão. Adão tá aqui, né? Adão viveu no Jardim do Éden, no período da inocência, 28 anos. 28 anos, até eu coloquei aqui, ó. Então, Adão pecou, quando Adão pecou, ele tinha 28 anos. Então, contaria-se, então, 6 dias desde a queda, ou 6000 anos. Então, o tempo seria 6028 desde a queda. Então, vamos lá. 6028 desde a queda vai dar exatamente aqui no finalzinho da grande tribulação, ó. 6028 desde a queda de Adão, né? Porque 6028 exatamente porque são os 28. São 28 anos que ele pecou e mais os 6 dias de trabalho. Os irmãos vão encontrar isso aí aonde? Lá em Ezequiel 46. Ou seja, Jesus ele vai descer no Monte das Oliveiras, aqui o cavalinho branco aqui, né, do capítulo 19. Jesus ele desce no Monte das Oliveiras no final de 6 dias de trabalho, conforme Ezequiel 46. O irmão vai encontrar também em Apocalipse 20. Lá aparece o número 1000 6 vezes. Ou seja, o governo humano ele termina no ano 6028 desde a queda e no ano, aliás, no ano 6028 desde a criação de Adão e no ano 6000 desde a queda. Então, a partir da queda, vamos voltar aqui, a partir da queda contaria-se então, Adão pecou com 28 anos, então a partir da queda contaria 6 dias divino, ou 6 dias de trabalho. 6 dias de trabalho, 6000 anos. Então, aonde nós estamos? Vamos aqui, nós estamos vivendo, aqui divide a história, eu coloquei aqui, ó, 4004 antes de Cristo. Esse 4 aqui é exatamente por causa do erro, eu já coloquei ele aqui, ó, o erro do calendário gregoriano, que o Papa Gregório esqueceu para trás. Então, eu já coloquei esse erro aqui. Seria aqui o período do Antigo Testamento, né? Coloquei aqui AC e DC, tá vendo? AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. 4004 antes de Cristo, eu coloquei os 4 anos, que é a diferença do calendário gregoriano, que o Papa esqueceu para trás, o Papa Gregório. Aí você coloca 4004 antes de Cristo, e esse quadro foi feito aqui o ano passado, ela tá aqui, ó, 2017 DC. Então 2017 mais 4004, aí a junta tudo vai dar 6021
desde a criação. Então o ano passado foi o ano 6021 desde a criação. Desde a criação. Então se o tempo chega até o ano 6028, quando Jesus termina o governo humano no Monte das Oliveiras, então o que está faltando? Está faltando exatamente os 7 anos da grande tribulação. Então vamos aqui para baixo aqui um pouquinho. 5.993, desde a queda. O ano passado, então, foi o ano 5.993, desde a queda de Adão. Então, no momento que Adão pecou aqui, até o ano passado, 5.993, desde a queda. Até o final da grande tribulação vai ser 6.000 desde a queda. Então nós estamos vivendo exatamente por aqui assim, meus irmãos. Está faltando exatamente os 7 anos da grande tribulação, que pode iniciar a qualquer momento, a partir do arrebatamento da igreja. A igreja sobe aqui, ó, meus irmãos, a igreja sobe aqui. Então, este é o plano de Deus com a raça humana, o plano divino através do século. 7.000 anos, 6 dias de descanso e um dia... Aliás, 6 dias de trabalho, 6 dias de trabalho, ou 6.000 anos, segundo Pedro 3, versículo 8. Né? Um dia é como 1.000 anos. Então, seriam 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Então, o último dia de descanso é o milênio. Ele só inicia quando Jesus voltar em Jerusalém. O milênio é o último dia, que é o 1.000 anos de paz sobre a terra. Então, nós estamos vivendo exatamente no limiar do início da grande tribulação. Ou seja, do início dos últimos 7 anos da terra, que seria os últimos 7 anos que completaria os 6 dias de trabalho. Conforme Ezequiel 46, o príncipe, ele entra pela porta no final de 6 dias de trabalho. Ou seja, Jesus... ele desce aqui, ó, no Monte das Oliveiras em Jerusalém, e ele entra por aquela porta dourada que tem lá em Jerusalém, vista a partir do Monte das Oliveiras. Então Jesus entra por aquela porta dourada no final de 6.000 anos desde a queda de Adão. Desde a queda de Adão. Então o tempo do homem caído na terra seria 6 dias divinos, ou 6.000 anos, e haveria então um dia de descanso, um milênio. Então a Bíblia informa a época que Jesus vai voltar em Jerusalém. Ele volta, conforme Ezequiel 46, ele volta no final de 6 dias de trabalho. O príncipe entra pela porta dourada, tem aquele cemitério muçulmano, vai ser varrido da frente ali com o terremoto, né? Quando ele bateu o pé no Monte das Oliveiras, aquele cemitério muçulmano sai da frente e Jesus entra por aquela porta dourada ali, né? No final de 6 dias de trabalho. Aí inicia o 7º dia, que é o milênio, o descanso sabático. Então, o tempo que nós estamos vivendo é exatamente isso aqui. Nós estamos vivendo exatamente no limiar do início dos 7 anos da grande tribulação. O tempo acabou, não adianta o homem querer mudar isso aí. Isso aí é a doutrina heptamilenar, isso aí foi medido por Deus, meus amados. O tempo foi medido por Deus, o homem não adianta contestar isso aí, porque nós estamos vivendo nos dias finais, né? O próximo evento aqui, como eu disse em outros estudos, é o arrebatamento, isso é fato, vai acontecer aqui, ó, nessa última fase da igreja morna, acontece o arrebatamento, e em seguida o anticristo aqui, o cavaleiro do cavalo branco, começa a reinar aqui no Apocalipse 6, né? Então o tempo é 5.993 desde a queda. Isso foi feito o ano passado, né? 5.993 desde a queda. Então está faltando exatamente os 7 anos da grande tribulação. Se tiver alguma margem de erro, é muito pouca, meus irmãos. Mas que o tempo acabou, acabou. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você entra no Hangout aí do canal Verdade Revelada. Em que ano estamos do tempo do fim. Aqueles irmãos lá, eles fizeram um estudo, né, na genealogia, e eles comprovam isso aí.
Como eles é adventista, então eles não acreditam no arrebatamento, né? Eles não acreditam que a igreja vai subir aqui no início da tribulação. Então eles só acreditam só aqui na única vinda, que eles são pós-tribulacionistas, né? Eles são pós-tribulacionistas. Então isso é tão comprovado que um adventista me falou isso. Um adventista me falou isso, que está faltando exatamente 7 anos para terminar o governo humano. O governo humano ele termina no Monte das Oliveiras no ano 2028. 2028. O governo humano termina no ano 2028 no Monte das Oliveiras. É aquilo que Jesus disse, não passa a geração da figueira. Então a geração ela fecha no ano 2028, né? 80 anos de Israel. Contando a partir de 48, né? Então, meus amados irmãos, aí está, né, esse estudo, né, esse gráfico, que é muito importante você estudar isso aí, porque o tempo foi medido por Deus. Não adianta o homem querer mudar isso aí, não tem como mudar. O tempo foi medido por Deus. Aí você poderia até me perguntar, mas espera aí, se é 2028, você tem que baixar os 7 anos da grande tribulação, então o arrebatamento seria no ano 2021, nós estamos em 18, então tem que esperar 3 anos? Não, irmão, não tem nada que esperar 3 anos. Porque o calendário, como eu disse, ele tem uma diferença aqui, ó, de 4 anos, é uma margem de erro de 3, 4 anos, entendeu? Isso aqui são datas aproximadas, não é com certeza isso, mas o Papa Gregório, quando ele fez o calendário, ele deixou essa diferença de 3 a 4 anos. Então eu coloquei essa diferença aqui já, ó, 4004 antes de Cristo, né? 2017, foi feito ano passado isso aqui, né? 2017 DC. Então ano passado seria o ano 6021 desde a criação. Esses 28 anos, como eu disse os irmãos, o governo humano termina no ano 6028, exatamente por causa dos 28 anos que Adão pecou lá que Adão viveu na inocência lá no Jardim do Éden. Quem diz isso aqui são os irmãos lá do canal Verdade Revelada. Eles falam que o pecado entrou no mundo quando Adão tinha 28 para 29 anos, né? Eu concordo plenamente, porque Jesus também, o primeiro Adão, se o primeiro Adão pecou com essa idade, o segundo Adão, ele manifestou para desfazer a obra do pecado mais ou menos com essa idade, de 29 para 30 anos. Então as datas são aproximadas, meus irmãos. Agora que o tempo acabou, não resta dúvida, né? Não adianta ficar aí adiando a volta de Jesus aí para 30, 40, 50 anos, porque isso não vai dar certo. Isso aí lança essa doutrina heptamilenar por terra. Ela lança essa doutrina, né? Se até o ano 6028 ou 2028 DC não acontecer a segunda vinda em Jerusalém, então a doutrina heptamilenar já era. E Deus não é Deus de mentira, não. Ele disse que seria 6 dias e então o plano de Deus com o homem é 7.000 anos. 6 dias de trabalho e 6.000 anos de trabalho e 1.000 anos de descanso. Então esse é o plano com Deus. E o número 8 é o número da eternidade, como eu mostrei aqui no gráfico aqui do livro, né? O 8 é o número da eternidade, olha aqui. Até porque o 8 ele fecha, tá vendo? O número 8 é o número da eternidade, ó, ele fecha, ó, tá vendo? É exatamente aqui, ó, é a eternidade. Depois do milênio aqui, né, o cavaleiro do cavalo branco desce aqui, inicia o milênio, né? Depois do milênio vem o novo céu e a nova terra. Aí fecha aqui, ó, a eternidade. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.